mais uma vez, apresentando para você o livro Nascemos para Vencer, parte 3, Herdeiro de Deus. Após falarmos na semana passada sobre a importância da pregação da fé, hoje, esse eixo especial, entendermos que somos herdeiros, qual a nossa herança e como essa herança se manifesta. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, diz: segundo a graça de Deus. Então já começa muito claramente o apóstolo Paulo mostrando aqui na formatação das suas igrejas, assim comenta nosso querido apóstolo Miguel Ângelo, a quem eu agradeço mais uma vez pela confiança. Ele começa falando e tratando nessas primeiras páginas do livro, que o apóstolo Paulo, na fundamentação, agora, das igrejas, oficialmente, porque antes eram congregações, eram tabernáculos, eram reuniões que o povo fazia, mas agora Paulo estabelecia a igreja, a eclésia. Ele fala aos Efésios, ele diz agora, um edifício, né? Vamos agora ter apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Paulo, então ele escreve as suas 14 epístolas para a fundamentação, a base das igrejas, que são 7 igrejas, as mesmas 7 igrejas que depois João também escreve na ilha de Patmos. Só que esta fundamentação de Paulo, ele traz para esse eixo. Ele diz: agora é igreja, agora é templo do Deus vivo, agora é templo do Espírito Santo, agora para que o mundo não tem mais lei, não tem mais outro tipo de relação com Deus, não tem mais, não pensem, porque Deus que mandou, irmão. Espera aí, desculpe, Deus não mandou nada, Deus mandou um povo para esse tempo para mostrar que Cristo vive. O resto é história, o resto é materialização desse mundo, o mundo caminha para a destruição, mas sinais, como Deus mandava, de abrir a terra, disso, aquilo foi para o tempo da lei. Mandar uma peste que aí colocava um poste lá e quem olhasse para a serpente de bronze era curada, aquilo foi tempo da lei. Hoje é outro trato. Hoje é igreja, hoje é eclésia. Hoje são pessoas que quando chegam aqui, se elas não forem igrejas na sua casa, isso aqui nunca será uma igreja. Desculpe, chamar disso aqui, com toda a máxima data vênia. Esse espaço tão lindo, preparado por Deus, através da vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, essa cidade refúgio, né? Deixe-me corrigir, mas seria tudo perda de tempo. Vocês estão entendendo? Principalmente você pela internet, você está entendendo? Como diretor de missões, eu posso afirmar para você categoricamente, mesmo locais onde tem placas de Cristo vive, eu, Daniel, não chamaria de igreja. Desculpe. Alguns até que se andam nos rondando aqui. Desculpe. Se você conhece alguém, pode dizer: eu não chamo de igreja. Eu não vejo igreja na vida da pessoa. Bispo, mas, irmãos, pelos frutos, você conhece a árvore. Não estou jogando ninguém para o inferno, não desisto de ninguém, você está entendendo? Pessoas que andam aqui no nosso meio, aqui, às vezes muito perto, desculpe. Não vivem igreja, não vivem segundo a graça. Para ser igreja, Cristo vive, para ser dispenseiro dos mistérios de Deus, para ser ministro da nova aliança, tem que ser, diga comigo, tem que ser, está escrito ali, tem que ser, e não ouvi ninguém, é por causa da máscara, tem que ser segundo a graça, está escrito, aqui eu estou apontando para ali porque eu estou no monitor aqui, quero ver você gritar de máscara, tem que ser, que bom, está vendo como deu certo agora? Eu estava apontando para o lugar errado, né? Esqueci que só eu que estou vendo.
Coisa de português, meu apóstolo, coisa de mineiro. É que eu tenho um pezinho lá também, né? Meus avós, parte de pai, tem a raiz boa lá em Portugal também, então já viu, não tem jeito. Italiano com português, olha que mistura boa, né? Italiano, português e índio, olha o que deu. Aponta para ali, se o negócio que vocês estão vendo está lá. Oh, Jesus querido. Então, né? Deu Daniel, né? Deu Daniel. Obrigado por lembrar. Deus é meu juiz. Então, irmão, desculpa, para ser Cristo vive, para ser graça de Deus, para ser a igreja que Paulo lançou os fundamentos, você está entendendo o que eu estou trazendo para você? Tem que ser segundo a graça. Porque ele explica aí, ele diz, olha, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Eu vou ler também o 11 aqui, na minha Bíblia, 1 Coríntios 3, no livro nós só temos o 10, mas Paulo depois ele explica isso aqui, ele vai deslanchando, ele diz, olha, outro edifica sobre ele. Ele está dizendo, ele lançou o fundamento, então a base para o cristão, como eu falei para você na semana passada, sermos família espiritual, é que se acredite em Cristo, não se negocie com isso. Aí ele explica no versículo 11, ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Cristo, ou seja, a igreja evangélica mesmo, genuína, o sinal maior dela é Cristo. Ela tem que ser uma igreja cristã, ela não pode negociar com nada. Às vezes eu vejo determinados lugares chamadas igrejas, chamando hereges de irmãos. Desculpe, eu sei que 2/3 são salvos, mas eu não posso chamar ninguém de irmão, até que eu não veja que ele acredita mesmo que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é básico. Agora, chamar de Cristo vive ainda vai mais longe. A família da fé, a família que professa a fé da mesma forma, Paulo disse assim, olha, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, aí ele diz como é que nós edificaríamos. Então entendam o seguinte, todos nós somos carne e espírito. E aí Paulo fala do material que nós vamos trabalhar. Vocês já viram como se faz uma construção? E naquele tempo, inclusive, que usava-se muito mais, hoje em dia não usa, mas usava para os adereços, ouro, prata, as pedras preciosas, usava muito isso. Então Paulo ele mostra aqui, só que não dá para fazer só com aquilo, tem que ter madeira, palha e feno na mistura da sua construção. É interessante isso, essa revelação que Deus nos traz hoje aqui, por isso que eu estou trazendo para vocês esses outros versículos. Ele diz assim, alguém edifica sobre o fundamento, ele diz qual é o material que é necessário para edificar. Ele diz, olha, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ele está dizendo, agora, porque, lógico, nós temos uma carne, talvez e possivelmente todos nós tenhamos na nossa construção, e isso só vai acabar o dia que esse corpo for glorificado, coisas de madeira, palha e feno, nosso dia a dia e tal, mas entendendo que essas partes humanas, esse lado material, ele acaba com essa terra, ele destrói, e se nós deixarmos e nos embasarmos na nossa força humana da nossa existência nessa terra, como igreja de Cristo, nós não vamos prevalecer. Por isso a importância de buscar o ouro, a prata e pedras preciosas como o verdadeiro apoio da nossa vida, que é a parte espiritual. Então madeira, palha e feno é a nossa carne, é o nosso lado humano, que todos nós somos. Todos somos suscetíveis às emoções, às dificuldades, aos desafios, às afrontas, sabe, todos nós temos. Quanto mais você se entender, mais você vai entender o outro. Senão você julga o outro muito, muito forte, você condena o outro muito rápido, você lança o outro para o inferno toda hora, e não pode. Não pode. Você tem que usar, sabe, de uma maturidade, que é o que Paulo depois vai mostrando, ele vai dizendo que precisa amadurecer,
Porque você começa a entender mais o outro. Quanto mais você entender o outro, mais você entende a si próprio. E aí ele diz no versículo 13, manifesta, se tornará obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então entenda bem, eu não posso exigir nem de mim, nem de ninguém, que na minha construção não tenha madeira, palha e feno, porque nós somos também carne, nós temos a nossa impressão digital, nós somos personalidade, que Deus nos deu, ok, mas nós precisamos fundamentar e estruturar a nossa vida sobre mesmo este barro, de uma maneira tão espiritual, que o ouro, a prata e a pedra preciosa que nos compõem, que é o nosso eixo espiritual, eles apareçam. Quanto mais for provada, mais resistente a nossa vida fica, mais aparece o ouro, a prata e as pedras preciosas. Você é carne, você é ser humano, você sofre como todo mundo sofre, ok? As fragilidades da carne, ok? Irmão, desculpe, na carne, você seria capaz de cometer as maiores atrocidades que qualquer um comete por aí. Mas no Espírito, o ouro, a prata e as pedras preciosas, então, que compõem a nossa construção nessa terra, prevalecendo, que é o nosso crescimento, a nossa maturidade, o nosso conhecimento, ele diz assim, olha, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Porque a palha, às vezes, começa a queimar um pouquinho daquela palha, né? Madeira, palha e feno, começa a torrar um pouquinho, só que o ouro está lá resistente, ó. Prata, pedras preciosas, a estrutura, sabe? Pense naqueles lugares onde se constrói hoje edifícios que tem terremoto, e eles são construídos de uma forma com um material sólido, porque o que Paulo está falando aqui é do material que é consumido pelo fogo, um material frágil, que é a nossa carne, que tem total ligação com a lei, e um material sólido. Então, o material sólido, que é ouro, prata e pedras preciosas, tem uma ligação com o Espírito, e ele, quanto mais tiver você engajado, né, arrojado, envolvido com esta palavra, mais você vai prevalecer, mais a vitória de Cristo vai prevalecer na sua vida. Mateus capítulo 5, versículo 17, também não está no livro, olha aqui, vou ler aqui na minha Bíblia, diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Isso confunde muita gente, porque Jesus disse, olha, eu vim para cumprir a lei, e a pessoa acha, Jesus cumpriu a lei, por que eu não tenho que cumprir? Eu tenho que cumprir a lei. Então nunca leu Hebreus 7, versículo 18. Hebreus 7, versículo 18 e 19, diz assim, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior pela qual nós chegamos a Deus, Então, quando Jesus veio como carne, ele veio para cumprir, por isso que ele disse, olha, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir a lei e confirmar os profetas. Ele veio para fazer uma mudança, para que não precisasse mais ninguém fazer aquilo. Ele então se tornava o sumo sacerdote, e agora, ele não revogou, mas Paulo revoga. A graça de Deus revoga, por isso que Paulo começa lá aos Coríntios dizendo, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lanço agora o fundamento para a eclésia, para a igreja, para aquela que vai ser Cristo vive. E então 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, sabe, mostra aqui algo sobrenatural. Ele diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Sabe por que nós somos sacerdócio real? Porque nós reproduzimos o sacerdócio de Cristo, o sumo sacerdote, a realidade daquele que realizou,
Ah, bispo, legal, um trocadilho. Se você ler o capítulo Hebreus, o livro de Hebreus, do capítulo 6, a epístola de Hebreus, né, os Hebreus, do capítulo 6 ao capítulo 12, do capítulo 6 ao capítulo 12 de Hebreus, você vai entender isso que eu estou falando. Então ele é o sumo sacerdote dos bens realizados, ele é o que nos faz viver o que? Um sacerdócio de coisas reais, de realidade, de coisas que nos levam a reinar. Realidade, reinar, ter a visão real das coisas. Isso, essa etimologia de rei, de reinado, vem disso, de reinar, de realidade, de segurança, de visão. O apóstolo Miguel Ângelo sempre diz, quem tem visão, tem provisão. Então, nós hoje temos que compreender isso, compreendeu? Nação santa. Qual é a sua nação? Você veio de onde? Você nasceu aonde? Bispo Daniel, você só nasceu em Durandé? Não, irmãos, eu nasci carne em Durandé, mas antes eu fui formado, já do ventre da minha mãe, eu já no concílio do Pai, antes eu tenho uma vida eterna, de eternidade a eternidade, então eu fui gerado no céu. Diga, nasci na terra, gerado no céu. Então a sua existência não começou na terra. Você está aqui de passagem. Pois aproveite muito bem os seus dias e viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida, porque quando chegar esse dia será o melhor dia da sua vida. A gente perde muito tempo. Então, o contexto está fechado. Quem perde tempo, perde vida. Somente pela graça exercemos o sacerdócio de Cristo. E Filipenses 4,13 é que nos mostra isso. Sabe, Filipenses 4,13 não está no livro, mas diz, eu posso todas as coisas, que virou uma palavra de efeito. Muita gente diz, eu posso tudo. Só lê o prefixo, não lê o sufixo. Filipenses 4,13 diz, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Quer dizer que, com o sacerdócio de Cristo em nossa vida, nós vivemos como sacerdotes reais, e entendemos que nós nascemos para vencer, em nome daquele que já venceu. Diga comigo, nascemos para vencer, em nome daquele que já venceu. Se você achar que vai vencer com a sua força, no seu nome, você vai até acreditar em Velho e Novo Testamento, igual a sociedade bíblica acredita, desculpe. Porque não tem nada velho. Aqui tem o Testamento, que tem que ser visto, tudo novo se fez, diz a palavra. Mas como se vê? Pela graça que me foi dada, com a visão da igreja para o século 21, que desculpe, poucos têm por aí, e às vezes por aqui no nosso meio, não gosto nem de falar tanto, que às vezes você faz conta e acaba descobrindo quem é, deixa para lá. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz, digo pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, porque, posto que ele é senhor de tudo, aí entra no eixo do nosso subtema de hoje, que nós somos o quê? Herdeiros de Deus. Por que nós temos então hoje a possibilidade de vivermos pela graça genuína? Nós vivemos o tempo da herança, nós já colhemos a herança, tem gente esperando ir para o céu para colher a herança, para colher as bênçãos de Deus, para viver as bênçãos de Deus, e não pode, no céu é céu, céu tudo é bênção, por que eu vou esperar viver a bênção quando estiver no céu, se lá não tem maldição? Deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Não adianta pensar que é teoria, vida espiritual não é teoria, vida espiritual é prática. E se você continua pensando como pensou o povo do tempo da lei, como pensava aquele povo que olhava para Jesus quando ele dizia, olha, eu vim para cumprir a lei, ele estava mostrando ali. Ele trouxe a graça e a verdade, mas ele só revelou o apóstolo Paulo. Ali ele estava cumprindo, pagando o preço.
Se você continuar olhando para isso, você vai viver menor, você vai viver aquele tempo, sabe? Esperando, buscando em coisas, buscando apoio, porque era assim, a lei era assim. Paulo, que ele compara a lei aqui, ele diz, olha, nada difere do escravo. Aqui na página 29, o apóstolo diz assim, há um tempo em que o herdeiro é menor. Quem é herdeiro? É todo aquele que tem Jesus no coração. Então, 2/3 nessa terra são herdeiros. Paulo faz essa comparação, porque naquela época, as crianças, elas eram colocadas aos cuidados de um tutor. Por mais rico que os pais fossem, aquele tutor é que controlava a vida até os 16 anos daquela criança. O apóstolo explica bem isso aqui no conteúdo do livro. A pessoa tinha a herança, mas não vivia. Por quê? Porque ela dependia de alguém, um curador. Então ela era igual ao escravo, porque quem mandava nela era o escravo. Está entendendo? Ela não era senhora de nada, ela não tinha acesso a nada. Ela não tinha acesso aos pais, só depois dos 16 anos, olha que coisa. Está cheio de crente aqui na terra, irmãos, está cheio de filho de Deus aqui na terra, que não consegue ter acesso ao pai, não enxerga, não vislumbra. Às vezes a oração não passa nem do teto. Às vezes fica pedindo coisa, Senhor, muda a minha história, Senhor, melhora a minha vida, Senhor, purifica-me, Senhor, muda a minha sorte. O Senhor diz, já fiz tudo isso. Isso aí eu já fiz, filhinho. Não me dá trabalho não, que eu já fiz. Vê se aprende. Estuda, menino, Deus está só falando. Estuda. Tem gente que mora aqui pertinho, do lado da igreja, hoje foi para a feira, podia estar aqui, não precisava nem pegar ônibus. A feira fica lá até 2 horas, dava para assistir, mas tem gente que vai para a feira, ainda vai sem máscara, depois reclama. Vivem como escravos, porque não avançam, não amadurecem, não crescem, para sair dessa vida de infantilidade. Quando a pessoa, logo assim que a pessoa chega aqui na igreja, tudo bem, eu também cheguei, tem um tempo, o apóstolo fala disso aqui, tem aquele tempo, em que a graça vai sendo revelada, né, aos poucos e tal, mas não leva tanto tempo. Em 6 meses de igreja aqui, né, amor, quando nós começamos a frequentar mesmo os cultos, a graça vai caindo como uma luva, e quem é chamado para a graça mesmo, corta da cabeça a planta dos pés, assim, ó, no meio, como um machado, racha uma lenha, e pronto, meu irmão, você não negocia mais, e aí você vai caminhando em busca de um crescimento. E você começa a experimentar o que é a vida com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11 diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, na carne, se a gente se deixar levar um pouquinho que seja para o fermento, versículo 2 de Efésios diz isso, ele diz, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você está vendo o que a carne é capaz? O que a madeira, a palha e feno, se a gente não buscar o ouro, a prata e as pedras preciosas, que só a graça de Deus, segundo a graça de Deus, vão funcionar na nossa vida, o que pode acontecer? Não dá mais, irmãos, não dá mais para a gente considerar o velho, o antigo, a carne, o tempo da carne, o tempo da lei. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz, e assim, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém vive a graça genuína, é nova criatura. Então precisamos viver essas coisas novas, essa novidade de vida. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Então a graça de Deus é de coisas novas, o evangelho da graça de Deus é de coisas novas, porque senão você fica preso entre essa questão aqui de Efésios 2, do versículo 2 ao versículo 3, olha o 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, da madeira, palha e feno, que
não adianta você querer negar isso. Bispo, olha, na minha vida hoje não tem mais nada de madeira, palha e feno. Já pecou. É mentiroso. Dá um beliscão aí no teu irmão para ver só. Não dá não, porque nós estamos mantendo a distância aqui, nem dá. Eu e a Juju aqui, eu estou sem máscara, nós estamos a 4 metros de distância. Uma segurança boa. Entre os quais andamos outrora. Segundo as inclinações, com devida vênia ao Espírito Santo, eu escreveria aí a lápis na minha Bíblia, ou tal, segundo a madeira, palha e feno que compõem a nossa existência nessa terra. Então, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza, éramos por madeira, palha e feno. Isso é revelação, hein? Filhos da ira, do velho, do que Cristo cumpriu na carne. Ele cumpriu, Ele fez para nós não precisarmos mais fazer. Ele cumpriu os votos, Ele foi ao batismo, sabe, Ele foi ao deserto, não precisa. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, e agora tem crente no deserto. E diz assim, é no vale que eu cresço. Jesus já venceu o vale e venceu o deserto. Para que você viva como herdeiro daquilo que Ele conquistou. Ele conquistou para nos passar a herança. Quando alguém, trazendo aqui para o direito hereditário, quando alguém deixa um patrimônio, não é de qualquer forma. Alguém vive, constrói lá seu patrimônio, quando parte, deixa uma herança para os filhos. E acredite, quanto mais herdeiros, maior é a confusão. Imagine, 2/3 somos herdeiros aqui, há uma confusão, não é? E é assim no direito. E precisa de quê? De um advogado, precisa de uma condução jurídica, precisa de um testamento, nós já temos, está aqui. Precisa de um advogado, nós já temos, Jesus. Precisa de a herança ser distribuída, já foi distribuída, segundo a graça que me foi dada. Está aqui para você. Se tivermos juristas aí nos assistindo, vai entender muito melhor ainda o que eu acabei de dizer, porque isso são termos jurídicos. E agora, tem um outro ponto. Tomar posse e saber usar a herança. Que a pior coisa que tem, chama-se perdulário. É um termo jurídico. Perdulário é o que não tem responsabilidade com a herança. Está faltando responsabilidade, Gildinha, com a herança. Responsabilidade. Está cheio de gente irresponsável com a herança que Deus deixou. Porque a graça de Deus, ela cobra de nós essa responsabilidade. E aí, aqui o apóstolo na página 31, ele diz assim, Paulo está dizendo aos Gálatas, que outrora eles eram deste mundo de perdição. Você viu na semana passada que nós usamos muito mais os textos de Gálatas, quando Paulo reclama com os Gálatas, nós não vamos voltar nele hoje, mas o apóstolo, ele dá uma pincelada aqui, alguns textos, ele diz, Paulo está dizendo aos Gálatas que eles eram deste mundo de perdição, de caminhos escuros, quando não tinham conhecido ainda a graça, estavam presos à lei, estavam abandonando isso, porque nós temos a genética da carne. Vale a pena você depois assistir a aula da semana passada, no nosso canal de missões. Essa pessoa fica presa à genética, ao lado humano, à madeira, palha e feno, e ela fica se achando, e ela tem uma tendência, a carne volta a quê? As coisas da carne, que é a lei, que são os rudimentos, que é a fragilidade. Porque madeira, palha e feno se acha fácil, irmão. É um material que tem mais à disposição. Agora, vai procurar ouro, prata e pedras preciosas. Custa caro, dá trabalho. A maioria aqui veio ontem no culto de oração. Quem não pôde, estava ligado pela internet, conforme eu estava. Está aqui hoje. Amanhã estará com o apóstolo. Sábado, às vezes na juventude, quando pode, ou pela internet, como eu fico. Domingo, ligado. Quer dizer, diariamente... Temos uma programação da igreja, está ligado, às vezes eu faço a reciclagem ministerial na sexta-feira, vejo quantos irmãos aqui da terça-feira também estão na reciclagem, estão ali acessando nossas postagens, estão ativos, estão atuantes, estão buscando livro, Bíblia do lado. Irmãos,
essas pessoas vão amadurecendo mais rápido, porque elas estão cavando lá, ó, cavando, buscando as pepitas de ouro, hein? Meditando na palavra. Você está entendendo o que Deus quer nos mostrar hoje aqui? Enquanto outras pessoas estão ligadas nos canais do sensacionalismo, ouvindo falar, tem pessoas que não sabem um versículo, pessoas não sabem um Filipenses 4,13 de cor, que diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas já sabe tudo sobre a pandemia e o vírus. Já decorou tudo, sabe mais que os cientistas que dizem que não sabem nada ainda. Ou sabem pouca coisa do que precisavam saber. Então, é disso que eu estou falando. Vamos pular esses textos de Gálatas, sabe por quê? Já está muito bem explicado isso aqui, da lei, da graça, do aio, isso está passando pelas páginas, até a página 35, da página 30 à página 35. E aqui na página 36, Romanos capítulo 6, versículo 14, o apóstolo, logo depois que cita esse versículo no livro, ele diz assim: isto se chama excelência da mensagem da graça. Quem você alimentar mais, vai sobressair mais, vai ficar mais forte. E aí ele diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Não é que você, madeira, palha e feno, volto a dizer, não é que você, de vez em quando, sabe, aí você chegou aqui, uma expectação de fogo, juízo de fogo, olha, Paulo diz, prestes a consumir o adversário, aquela coisa, você sente isso? Quanto mais você sentir isso, melhor, irmão, porque é isso que falta, nesse povo aí que escorrega na esparrela, já não sente mais nada. Então, quanto mais você buscar alimento espiritual, mais rápido vem essa expectação, e aí você chegou aqui, você, ai está queimando, ai está queimando, ai está queimando, queima Senhor, queima aquilo que você já queimou, que senão você vai ficar falando, derrama Senhor, Deus diz, já derramei, ai Senhor, livra-me Senhor, livra-me Pai, da casca de banana. E a carne vai dizendo, eu não sou macaco, mas eu gosto de banana. Ai, Jesus! E fica no, ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus. Jesus diz, ai de você. Ai de você que está distraído. Ai de você que está deixando madeira, palha e feno sobressair na sua vida. Imagina, irmão, seria o primeiro a não estar aqui hoje. Só que não dominou. Pensa que eu não fui tentado? Pensa que eu não sou tentado todos os dias a chutar o balde, jogar a toalha, enfiar o pé na jaca, aquilo tudo que a gente ouve por aí. Toda hora. De onde menos você espera, às vezes vem uma cilada, vem um dardo. E você não pode. Você não pode deixar que o pecado domine. Mas não é a força do seu braço. Paulo diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Sou o que sou pela graça de Deus. A minha suficiência vem de Deus. Então, João capítulo 1, versículo 17, diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Elas vieram por meio de Jesus Cristo. Ele trouxe a graça e a verdade, mas ela só revelou a quem? A Paulo, está aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Lembra que eu te falei? Você tem que conhecer você tem que se entender na carne, para você ter mais piedade do outro, senão você só crucifica o outro. Você sabe o que acontece? Você descarta o outro, essa é a palavra que eu queria.
Você descarta o outro, você acha que o outro é descartável. Irmão, não descarto nada nem ninguém. Quem sou eu? Ninguém é descartável. Agora, eu não tenho intimidade, não dou a minha intimidade para qualquer um, desculpe. Mas eu estou aberto para amar, interceder e ensinar. Isso é outra coisa. Eu não posso, porque senão me contamino. Sabe? Mas eu não descarto ninguém. Não, bispo odeia. Desculpe, se quem disser isso de mim é mentiroso. Não odeio ninguém. Sabe o que é amar? Sabe qual é a definição de amar? Que ninguém dá isso direito. Muito tempo que eu não falo aqui. Amar é não odiar. É só isso. Quem ama é incapaz de odiar. Ele sente uma frustração, às vezes uma tristeza com a outra pessoa, situações, mas odiar aquela pessoa, desejar o mal, não pode, não pode. Então não descarte ninguém. Não descarte ninguém. Esteja aberto a dar oportunidades sempre. Por isso que Jesus falou, você não pode perdoar apenas uma vez. Ele disse, são 70 vezes 7. Sabe o que é 70 vezes 7? 490, não é isso? 7 vezes 7, 49. 490 vezes. E seria o mesmo erro. A pessoa, já pensou alguém errar com você 490 vezes? Porque para perdoar a mesma coisa. Então, você está entendendo? Isso é uma conta infinita. Você não pode descartar ninguém, não descarte ninguém. E aí o apóstolo diz aqui, olha, agora como filhos, ele diz, o que havia na lei de tão grave que era preciso fazer um resgate? Aí ele enumera, na página 38, ele diz, primeiro, todas as suas exigências, que as exigências da lei puxavam para sacrifícios da carne, que hoje nós não precisamos mais, aproximar, valorizava a carne, porque era para aquele tempo, era daquele momento, os 613 mandamentos e ordenanças, toda a maldição, ou seja, era o tempo de viver aquele período da maldição, do pecado, destituídos da glória de Deus, lembra? Depois, o terceiro, um sistema religioso feito de rituais externos do judaísmo. Deus não queria que as ações espirituais fossem feitas externamente, Ele queria que fosse na mente e no coração. Deus nunca mudou, o que vigorou sempre foi o Espírito da graça, apenas Ele não materializava naquele tempo, porque era uma sequência que passaria pela crucificação de Cristo. Mas os profetas, os sacerdotes daquele tempo, experimentavam o quê? A ação do Espírito Santo, que hoje habita em nós. Olha, a diferença está aqui. Por isso que ele diz agora no quarto, ele diz, castigos e punições. Lembra que eu te falei? Hoje Deus não trata desse jeito mais. O povo de Deus não precisa ficar achando que vai... Isso é para o ímpio. A destruição é para o ímpio. A cólera de Deus é para o ímpio. O que diz lá em Apocalipse, tudo quando fala de enxofre, de cólera, de maldição, é tudo para o ímpio. Mas está cheio de crente com medo do Apocalipse. Será que é agora? Romanos capítulo 8, versículo 15, nos mostra agora o eixo de herdeiros. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. O temor, o medo está tomando conta do povo de Deus por aí, gente. Não precisa parar de vir à igreja, nós temos o templo com a capacidade de 6.000 pessoas. Não precisa, desculpe, contra o que falam aí, não precisa ficar em casa quando tiver culto. Tome as suas medidas protetivas, venha e assista aos cultos, porque nós vamos ter, olha, os bancos estão separados aí com faixas, não é? Tem espaço para 6.000 pessoas na catedral, mais 700 na capela, mais 300 no hall social, dá para acomodar aqui 3.000 pessoas tranquilamente, com espaço suficiente, com máscara, com álcool gel, com toda essa exigência aí, que daqui a 5 anos a gente vai entender muito mais, né? Não vou explicar para você agora, porque vão dizer que eu estou fazendo apologia a qualquer tipo de lado. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou do cristocêntrico, sou do centro. Nossa igreja aqui, ó, cristocêntrica. Estou no eixo da graça de Deus. Então, só que se você viver fora disso aqui,
Ele diz: não recebeis o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados. Recebeis o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Ou seja, nós temos uma ligação de acesso direto e irrestrito. Aquilo que só os sacerdotes tinham no passado, Jesus veio como sumo sacerdote, hoje habita em nós, nós vivemos como sacerdotes reais e temos acesso. E Paulo diz: Paizinho querido, Abba Pai. Você está entendendo? Sem interferências. Sem interferências. Diga: a minha herança com Deus é sem interferência. Você não pode ser um dependente do bispo Daniel. Você não pode ser um dependente do apóstolo Miguel Ângelo. Desculpe a audácia. Precise de nós, porque nós precisamos de você. Mas nós só dependemos de Deus. A nossa dependência, de lá, Paulo aos Coríntios, vem do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que por madeira, palha e feno, não que por nós mesmos, não que pelo material humano, não que pela lei, não que por nós mesmos. Eu estou lendo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, aí ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. Essa palavra suficiência dos originais é a nossa dependência está em Deus. Você não depende de mim, você não depende do apóstolo Miguel Ângelo, você não depende do Bolsonaro como governo, ou qualquer outro governante dessa terra. Tem gente aí que está achando que depende do governo. Será que o governo vai mandar os 600? Será que vai mandar, 1.200, 600? Peça a Deus, meu irmão, que Deus manda o governo mandar. A nossa irmã lá de Sobral, do Ceará, disseram que o salário dela ia ser cortado pela metade. Ela disse: bispo, olha, eu nem pensei nisso, eu mandei meu dízimo inteiro, e sabe o que aconteceu? Eu recebi o salário inteiro, ainda recebi os 600 reais que disseram que eu nem tinha direito. Entrou lá na minha conta 600 e não sei quanto. Então, você está entendendo como vale a pena confiar? Ligação direta, diga: sem interferência. Sem interferência. Hebreus 2,14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse catargel do original, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quer dizer, o poder da morte. Porque olha, o diabo foi lá, irmão, aquilo naquele tempo, agora não. Agora não dá mais, agora acabou essa brincadeira. Que o diabo saiba o lugar dele, desde que você saiba o seu, porque se você não souber o seu, ele vai tirar vantagem da sua vida. Então, ele participou, ele pagou o preço, ele sentiu as mesmas dores. Diz esses contextos todos aqui de Hebreus, ele explica que Jesus, ele foi provado a nossa semelhança, sem pecado, porque ele era 100% Deus, ou seja, ouro, prata e pedras preciosas eram totalmente consolidados nele, porque ele também era o próprio Deus, 100% homem, mas 100% Deus. Então não houve pecado, ele nem passou pelo nascimento considerado pelos homens pecaminosos, a forma de concepção dele. Então, sem pecado. Mas ele participou, ele teve uma participação comum para poder pagar o preço em nosso lugar, e nós agora vivermos essa realidade de um chamado para vencer. Herdeiros de uma segurança de alguém que venceu tudo. Você está entendendo? Então, Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, ou seja, intimidade, segurança, sem interferências, ligação direta. Precisamos uns dos outros, claro, como humanos, como seres humanos, precisamos muito da compreensão, do amor, do carinho, até do toque. Tomara que a gente consiga logo voltar a poder nos abraçar, não é verdade? Hoje a gente consegue mais olhos nos olhos. É bom, olhe para o outro, procure olhar com um brilho no olhar. O outro não está vendo que você está sorrindo, mas sorria, porque os olhos são a lâmpada do corpo, diz a candeia, a luz, a janela.
Então, quando você sorri, isso expressa nos olhos. Aprenda a sorrir mesmo de máscara. Que às vezes você fala, irmão, não está vendo, não vou nem sorrir. Sorria, porque se você ficar sério, dá para ver a janela do corpo, são os olhos. Então, nós precisamos dessas coisas, sentir esta comunhão, esta aprovação, essa cumplicidade uns dos outros. Precisamos, mas nós só dependemos de Deus. Dependemos de... Irmão, bispo, desculpe, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, tenho 5 minutos para isso. Não faça pirraça com ninguém. Não faça birra com ninguém. Tem gente que às vezes faz uma pirraça. O apóstolo falou aquilo. Sabe que tem gente aqui que às vezes se ofendeu com coisas que eu falo aqui na terça-feira, às vezes fico sabendo. Olha, irmãos, eu não converso com ninguém sobre... Eu evito até conversar antes do culto. E às vezes Deus coloca coisas tão contundentes, tem pessoa que sai daqui com birra comigo. Ela estava falando para mim. Entenda uma coisa, eu prego para mim. Se servir para você, receba. Eu já aprendi isso há muito tempo. Muito tempo. Falava isso semana para minha esposa, com lágrimas, num momento difícil também que eu estava atravessando. Que eu passo por eles todos os dias, acredite. E eu disse, eu sou uma pessoa que prego para mim. Eu prego para mim, você pode ter certeza disso. Se os outros quiserem aproveitar, recebam. 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 Se não seria, desculpe, seria burrice se eu ficasse aqui falando para você de coisas que eu não acreditasse, que eu não vivesse, seria apenas teoria. E graça de Deus é prática. O versículo 7 ele diz, de Gálatas, capítulo 4, versículo 7, ele diz, de sorte, já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro de Deus. Então, tem que haver essa maturidade, esse crescimento. João capítulo 6, versículo 57, diz, assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus estava aqui começando a mostrar que quem quer viver por Deus deve se alimentar dele. Deve ter as suas emoções baseadas nele, irmãos. Para viver essa herança. E é segundo a graça, como Paulo começa dizendo lá aos Coríntios, segundo a graça que me foi dada. Jesus em João 16:33, não precisa, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, não mandei esse texto hoje para o Joás, mas João 16:33, Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. É interessante que nesse contexto todo aqui de João, Jesus ele está dizendo sobre a sua via crucis, ele está alertando sobre todo o momento, né, que iria se passar ali, dali para frente, e aí ele diz, olha, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Está aqui. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. O prudente construtor lançou o fundamento, Cristo, o único fundamento. Aí ele disse, no mundo passais por aflições, a madeira, a palha e o feno vão sempre ser deterioradas ou atingidas de alguma forma nesses momentos de aflições. Aí ele diz, mas tem de bom ânimo. O bom ânimo tem que estar no ouro, prata e pedras preciosas, na herança, na graça revelada ao apóstolo Paulo, segundo a graça de Deus. Aí ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É um reforço de João 6,57, quando ele diz, aquele que se alimenta de mim, por mim, viverá. Então, irmãos, entendam, nunca mais deixe que, de alguma forma, você seja encantado, como aquele povo dos Gálatas foi. Foi grande guerra aqui, para voltar à força da carne, aos rudimentos da lei, a forma de cumprimento da lei. Não, primeiro isso, e depois, aprenda o quanto mais a graça de Deus, busque ouro, pratas e pedras preciosas,
Segundo, primeiro, não se deixe encantar mais com a lei. Segundo, busque o conhecimento cada vez mais, incansavelmente. O conhecimento é uma fonte inesgotável de sabedoria. O maior sábio é aquele que sabe que sempre vai precisar saber mais. Então, busque isso. Segundo. E terceiro, quanto mais você aprender, quanto mais você conhecer, quanto mais ouro, prata e pedras preciosas você tiver acesso, cuide com muita responsabilidade. É a sua herança. E herança tem que ser vivida com responsabilidade. E aí, irmãos, nascemos para vencer, como herdeiros daquele que venceu tudo por nós. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.